Bom dia, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, pronto para mais uma confecção comigo? Bora lá? Hoje nós vamos confeccionar esse lugar americano, né? O meu, ele tem média, deixa eu pegar esse aqui para falar para você com precisão quanto ficou. Mas normalmente o meu fica com 36, tá? Aí, ó, 36 centímetros, e para mim já é um tamanho maravilhosamente bom. Só fica aqui com o prato aqui no centro, só fica mesmo a parte decorativa aparente. Quero trazer para você, eu já te abaixar, mas vamos deixar para mostrar quando a câmera estiver abaixada, eu mostro tudo, tá bom? Mas deixa eu trazer algumas características aqui que eu usei, ó. Eu modifiquei, né, o tradicional, que é colocar o folha aqui, né? O verde, por si só dizendo. E as tulipas, ao invés da tradicional vermelha, estou fazendo no amarelo. A base aqui do meu suplá está na cor areia. Os fios que eu utilizo é o número 6, agulha número 4, mas convido você a continuar fazendo com a sua agulha e com o fio que você já está acostumado. Eu vou baixar a câmera e, tendo você direcionado para minha mesa, eu vou explicar detalhes sobre a construção, tá bom? Então, aguarda um minutinho, já volto com você com a câmera posicionada para a mesa, para falarmos diretamente desse lugar americano, né, suplá, que se tornará, então, um jogo, ok? Agora sim, ó, voltei aqui com vocês. Olha que coisa mais linda. Vamos para alguns detalhes que eu vou trazer a observação aqui para vocês. Percebam que a peça está plana, bem acentuada, não há um acabamento, não há uma blocagem, tá? Quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer blocagem, mas ó, não há. Do jeito que eu terminei a peça, ela está aqui. E por que que eu tô enfatizando isso com vocês? Porque ao longo da construção, a peça vai ficar assim. Olha isso. E como que eu trago daqui para cá? Existe um sobrecarregamento de pontos nessa parte aqui, que é a parte das tulipas, entendeu? Então, por conta disso, eu não me incomodo que fique assim. Eu sei que depois ele vai ceder e vai se alinhar, ok? Então, eu vou começar fazendo a base com vocês, tá bom? Depois eu vou vir para a parte de fazer a tulipa, mas eu já quis adiantar para que você não esteja aí, né, confeccionando, se assuste de algum modo e desista de confeccionar antes de terminar a peça. Além disso, né, Regina, eu não quero que acontecesse com o meu. Existe alguma maneira de não ocorrer? Existe, e eu vou falar isso para você também ao longo da construção, tá? Se existe um modo de não acontecer, por que eu permito que aconteça? Justamente pela minha tranquilidade, que eu sei que vai depois alinhar-se, tá certo? Então, vamos lá. Vindo agora definitivamente para parte de montar a peça, vou fazer aqui, ó, meu anel mágico. Olha a forma que eu gosto de fazer. Eu seguro aqui, ó, com o meu dedão e o dedo do meio, passo, tá? Por dentro e seguro aqui, ó. Faça a parte cruzada, isso aqui é só a forma de habilidade que você tem para segurar o fio, tá? Isso aqui não determina absolutamente nada. Tem pessoas que fazem isso no dedinho, de outros modos. Para mim, assim, é uma maneira confortável de segurar o meu fio. Dou a primeira laçada e travo, e a partir daqui já fica mais seguro de se fazer. E faço aqui, então, mais 2 pontos, totalizando 3 correntinhas. A partir daqui, ó, eu vou fazer um espaço e vou repetir, né, o primeiro ponto alto com uma correntinha, vou repetir mais 11 vezes e irão totalizar 12 pontos altos dentro do meu anel mágico com mais uma correntinha. Vou chamar vocês para fazerem comigo, façam aí que eu faço daqui. Se você não estiver fazendo junto, vá anotando então, tá bom? Mas é isso, serão múltiplos de 12 na base, tá?
Deixa eu fazer mais um aqui. E já vou contar que eu tô falando e não estou contando o meu, nem sei quantos tem. 3, 6, 8. Falta 4, então. Então, ó, todos eles são... Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Com correntinha de espaço, tá? 9, 10, 11, 12. Não esquece a última correntinha. Nós iremos puxar aqui, ó, o fio, pra fechar totalmente aqui esse círculo, né? Puxa aí, ó. Travou. Você vem aqui, eu gosto de fazer assim, ó, pra encontrar. Eu acho o buraquinho aqui. Quando eu faço esse movimento do achar o buraquinho, a primeira corrente lá do topo, ó, já fica extremamente evidente. Não é nela que eu coloco o meu ponto. É aqui do lado, pra fechar o meu círculo, porque lembra que eu tenho uma corrente de espaço, né? Então, não é nela. Agora, eu caminho pegando só a minha alcinha de cima aqui, ó. Aqui para essas correntes do espaço. Venho dentro do espaço, pego mais uma laçada, que virá formar aqui, ó, meu ponto baixo. Fecho um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui eu vou fazer mais um dentro. Então, essa carreira aqui, pelo seu modo tradicional de aumentos, né, desse modelo, serão 2 pontos altos dentro de cada espaço, separado por uma correntinha. Fiz aqui os meus 12 pontos separados por uma correntinha, 12 aumentos, né? No caso aqui temos agora 24. Vou fechar com baixíssimo. Vou caminhar para o segundo ponto por baixíssimo. Vou vir com baixíssimo na minha correntinha. E agora, a repetição, a partir do meu primeiro ponto baixo, duas correntinhas, serão 3 pontos altos, já que esse primeiro também é representado um ponto baixo e duas correntes para se transformar aí no ponto alto genérico, né? Então, são 3 pontos altos, uma correntinha também. Vou pedir para você fazer toda essa carreira de 3 pontos, uma correntinha, e na próxima faremos leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, para cada espaço, separado também de uma corrente de espaço, tá bom? Eu vou fazer essa carreira, a próxima carreira e volto com você. Tô aqui, ó, então, na minha carreira de leque. Vamos recapitular rapidinho aqui, ó. Fizemos 12 pontos separados por uma corrente, 2 aumentos separados por uma corrente, 3 pontos separados por uma corrente, e sempre a aplicação dos pontos é na corrente abaixo, tá bom? Os pontos, eles vão servindo só de distanciamento de um bloquinho para o outro, tá? Agora, eu tô aqui, ó, uma corrente, um leque. E esse leque se constrói a partir de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Por que que eu quis trazer vocês aqui ao final dessa carreira? Para a gente já começar a observar algumas possibilidades de alteração. Por exemplo, o meu ponto, ele é considerado um ponto pequeno, tá? Então, até aqui, eu não vejo nenhum movimentar de embabadamento, tá? Da minha base. Mas pode ser que você aí, fazendo, se o seu ponto é mais folgado, mais largo, você tem a diferença aí do meu? Já nessa carreira de leque, você observe que está sobrecarregando a base de ponto. Eu vou te chamar a observar a quantidade de movimento, se é realmente excessiva ou não. Por quê? Deixa eu terminar aqui esse bloquinho e você já vai entender na prática comigo e vai aprender aí a raciocinar a necessidade de colocar ou retirar ponto
realmente ou não, só aguarde que a próxima carreira vai ajustar esse movimento para você. Como eu disse, ó, o meu aqui está plano, tá vendo? Não há excesso nenhum, certo? Mas se caso o seu haja, a próxima carreira, ela será uma carreira de 2 pontos separados por uma corrente. Então, ó, dentro do leque haverão 2 pontos, no espaço haverão 2 pontos, tá? Pode ser que essa carreira de leque, ela tenha ficado um pouco folgada no seu ponto. Essa carreira aqui por si só, ela já vai alinhar, tá? Então, não se preocupe se houve um leve movimento a partir daqui, porque essa carreira já vai alinhar. Regina, o movimento que aconteceu aqui no meu foi muito. Eu te convido a tentar, então, fazer um leque separado por 3 correntes. Ao invés de fazer um leque, um leque, um leque, um leque, desculpa, corrigindo, um leque, uma corrente, 3 pontos. Esquece o 3 correntes, 3 pontos, tá? Reforçando, um leque, uma corrente, 3 pontos. Uma corrente, um leque, uma corrente, 3 pontos. Por quê? Aqui nós usaremos os espaços, né? Não tem problema se você fizer aí, então, um leque separado por 3 pontos, não, tá bom? Pode fazer tranquilamente, caso o seu trabalho tenha tido um embabadamento extremo. Se foi uma coisa mínima, não faça, tá? Não faça porque a próxima carreira, como eu disse, serão apenas 2 pontos. E aí, ele vai se ajustar. Tanto que, se tiver muito justo, aqui pode vir a emborcar, fazer o caminho de volta, né? Para quem não sabe, acredito que todo mundo que me acompanha aqui no meu canal, que segue meu trabalho, sabe que embabadamento é excesso, emborcamento é falta de ponto. E é por isso que eu quis mostrar para vocês como que fica lá na parte de colocar, de começar a fazer as minhas tulipas. Eu faço um método ali, né, de aplicar a parte da folha, a parte que seria verde, neste caso eu tô usando a cor tronco, que faz com que os pontos se agrupem, tá? Chegando lá, vocês vão entender na prática como que isso aconteceu. Eu sei que aquele agrupamento foi o que acabou causando aquele emborcamento, tá? Por isso que eu não tô preocupada, né? Não me preocupo. E por isso que eu decidi vir mostrar, falando para vocês a respeito da modificação, caso necessidade, mas principalmente a observação do que o seu crochê aí está falando para você, tá? Quando vamos fazer o tapete, aquele tapete grande que eu já fiz, eu vou reforçar ainda mais na prática com vocês. Esse movimentar e o equilibrar, tanto para mais quanto para menos. Mas eu já quis dar uma pincelada aqui no suplá, já que são modelos, né, que começam com a mesma base. A diferença é que o tapete, ele cresce mais e exige mais modificação. O suplá, ele é muito pequenininho, né? Rapidamente a gente consegue encerrar a peça. Então, vamos lá, ó, não se esqueçam, tá? Que os 2 pontos é dentro do leque e dentro do espaço entre um leque e o outro. E sempre separados por uma correntinha, porque a próxima carreira, os pontos estarão nas correntinhas, tá? Vou seguindo aqui até o final e já volto com vocês. Terminei a carreira, olha só a minha base, permanece alinhada. E agora, nós vamos repetir 2 carreiras seguidas de 3 pontos separados por uma correntinha, tá? Então, a próxima e mais uma serão de 3 pontos altos separados de uma corrente. Voltei aqui só para mostrar, ó. Fiz a minha primeira carreira de 3 pontos altos separados por uma corrente e vou repetir, então, mais uma. Já voltei aqui, ó.
não tá emborcando, tá? A forma que eu seguro acaba que a peça ela se movimenta, dando a impressão de emborcamento. Mas ainda assim, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar. Vou fazer mais uma vez com vocês aqui, tá? Essa é a última vez que eu irei fazer essa repetição. Caminho aqui pra dentro, puxo aqui embaixo, faço um ponto baixo, 2 correntes, mais um ponto alto, uma corrente, mais 2 pontos altos, e essa carreira será inteira de leque, seguido de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, separado por uma corrente. E assim eu vou repetir por toda a minha volta. Depois que eu terminar essa carreira, eu vou chamar para vocês a atenção de perceber que essa sim, ela começa a se sobrecarregar, já que eu terminei 2 carreiras de 3 pontos altos e estou seguindo aqui para uma carreira toda em leque. Ela é a primeira carreira que eu percebo no meu ponto, na minha tração de ponto, né, no método que eu uso, como, né, que eu tenho de característica de ponto, que essa carreira sim, ela passa a querer fazer embabadamento, tá vendo? E o que que acontece? Eu não vou alterar essa carreira, porque depois dessa, minhas próximas 3 carreiras serão de 2 pontos altos, uma correntinha, como eu fiz aqui, ó. Então, terminando essa carreira de leque, faça aí também mais 3 carreiras de 2 pontos altos, uma correntinha. E aí, nós vamos cortar o fio e passar a fazer a parte da base para as tulipas, tá bom? Bora lá, vamos continuar aqui, ó. Tô com a minha base pronta. Recapitulando, eu fiz aqui 3 carreiras para finalizar depois o leque. Eu fiz de 2 pontos. Caso você sinta que o seu ponto está emborcando demais, você pode fazer a última carreira aqui com 3 pontos, tá bom? O meu deu uma emborcadinha leve aqui, ó. Para mim não há necessidade, porque quando eu sobrecarrego esse lugar americano com tulipas, ele tende a querer se assentar novamente, tá? Por conta do acúmulo de pontos que a gente vai colocar na parte aí do nosso, como fala? Do nosso bico, tá bom? Então, vamos pegar aqui as cores que eu vou usar e já volto com vocês. Voltei aqui com a cor. Eu tô com meu fio aqui na frente, esqueci, bonita, esqueci não, tá, gente? Meu celular está descarregando, ó. E o fio tá querendo aparecer mais que o crochê. Deixa eu tentar colocar aqui alguma coisa pra conter ele um pouquinho pra lá, pra ele não aparecer tanto na imagem, tá? E não desviar a atenção do que precisa de atenção, que é o nosso supply. Aqui, ó, eu vou fazer uma carreira, tá? De acabamento. Depois a gente vai fazer ainda outra. Mas essa aqui, que eu vou iniciar, já vou fazer uma laçada aqui, ó, pra facilitar a vida. Uma laçadinha. Nós vamos fazer toda uma carreira em ponto baixo. Então, aqui no primeiro, ó, pego aqui já dentro da correntinha, puxo esse meu nozinho pra cá, porque assim eu já vou escondendo esse nozinho. Faço o meu primeiro ponto baixo, junto, ó, o arremate do primeiro com o segundo, e toda a minha carreira será em BLO. O que seria BLO, galera? A sigla BLO, também conhecida como pegar o pontinho de trás, tá? Alcinha do ponto de trás. Alcinha de trás do ponto, desculpa. Não é um ponto aqui atrás, né? A alcinha de trás do ponto. Então, vai ficar aqui, ó, essa laçadinha na frente. Mas o intuito não é nem para ficar aqui, porque eu não vou usar. Depois eu vou fazer aqui em cima pontos baixíssimos. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, né? Para vocês entenderem. Mas não é nem para isso. É para que o ponto baixo, ele não venha trazer uma tração para frente, tá? Ó, aqui tá o ponto baixo, né? E aqui na frente tem aqui essa carreira de correntinha. Aí, essa carreira de ponto baixo, se eu fizesse ela na parte, pegando as 2 alças, e fizesse mais essa de ponto baixíssimo, a chance disso aqui se sobrecarregar para frente era enorme, tá? Estaria puxando aqui, né? Fazendo como se fosse um cordão, né? De
repuxar mesmo. E não, eu quero que ele fique assim, retinho, tá certo? Então, ó, faça aí na, no, na peça de vocês, de maneira folgadinha, tá? Pra evitar ao máximo uma tração excessiva, toda essa carreira, pegando somente, ó, a alça de trás e deixando livre aí a alça da frente, tá bom? Vai levar a informação mais para a parte de trás, né? Fazendo com que fique mais plano. Vou fazer toda a minha e já retorno aqui com vocês. Voltei aqui, ó, passei o ponto baixo, então, em toda a carreira. Tá vendo que ele já dá aquela tração tracionada, ó. Já tende a querer, né, se erguer. Então, se eu tivesse colocado ele nas duas alças, era mais certo ainda que ele tracionasse. E já a próxima carreira vai fazer com que o meu trabalho tracione. Vocês vão ver. Só que eu quis parar aqui para mostrar para vocês, porque aqui a gente arremata, tá? Eu corto aqui o fio, ó, para poder passar dentro da minha primeira alcinha. Passo dentro da primeira porque vocês viram que já na primeira eu formei um ponto, né? E na distância que vai ter aqui dos pontos, esse um ponto a mais, né, que acaba formando uma carreirinha a mais, não vai ser uma problemática não, tá? Conforme a gente for movimentando aqui próxima carreira, vocês vão entender. Já que eu faço dois pontos fechados juntos. Então, esse um pontinho que vai ter aqui, né, porque a última alça desse está aqui, né, a primeira está aqui. Então, quando eu fazer essa correntinha, é como se fosse uma correntinha extra, né? Só que lá no final, a gente compensa ela visualmente, ela não altera a qualidade do trabalho não, tá? Então, ó, passei na frente, já joguei lá pra trás, vendo? Forma aqui mais uma correntinha. Aqui depois eu vou passar pra dentro e eu arremato com vocês no final, certo? Vamos pegar aqui agora, então, o meu multicolor que eu tô usando. E eu já vou começar exatamente por aqui, tá? Tô passando a mão aqui pra ajustar a minha peça. Eu gosto de estar sempre ajustando. Independente de como o ponto vai se importando, é muito importante. Você sempre dá o comando pra tua peça, onde você quer que ela se mantenha, tá? Sempre olhar pra sua peça. Vou dar duas laçadas, ó. Como se fosse o meu ponto alto, né? Vou vir aqui, no primeiro ponto aqui, ó. E vou fazer meu primeiro ponto alto, tá? Eu não vou começar com ponto baixo, não. Vou começar com ponto alto. Aqui pra mim não perder, ó. Meu dedo traz a pontinha pra me segurar aqui, só pra que ele não perca, né? Não corra, ó. Segurando aqui embaixo, tá vendo? Aqui atrás, ó. Já passei meu primeiro, agora fica mais fácil pra passar o segundo. E tem um legítimo ponto alto. Agora eu coloco pra cá. Sempre folgadinho, porque eu vou precisar usar esse ponto depois, né? E aqui, só esses dois primeiros, como eu não consigo fechar junto, eu faço dois pontos separados. Deixa eu arrumar aqui de novo. Porque meu fio desfiou. Aqui esse comecinho é bem apertadinho e é por isso que eu coloco aquela correntinha. Por conta desse aperto que acaba causando aqui no meu trabalho, tá? Então, ó, duas correntinhas e no mesmo, tá vendo como que fica apertado? No mesmo, eu vou vir aqui e fazer. Só que a partir de agora eu já faço da forma que a gente vai seguir toda a carreira, tá? Que é dois pontos fechados juntos. Esse primeiro aqui fica ruim de eu mostrar pra vocês por conta desta modificação. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui pro próximo, tá? E aí serão todos serão assim, ó. Não há correntinha, ou se você tiver um ponto, né, um pouco mais apertado, ou que se você
queira fazer a correntinha, você pode fazer. Eu não vejo a necessidade de fazer a correntinha, ainda que no espaço eu vá colocar um ponto baixo depois, tá? Mas eu prefiro não colocar aqui a correntinha do que ter ela aqui, tá? Para mim ela não é necessária, certo? Mas você pode colocar se você ficar desconfortável com o efeito que dá de emborcamento que vai causar nessa peça, tá bom? Já vou te avisando que vai causar. 1, 2, 3. No quarto eu venho, ó, fecho meio ponto alto, laço novamente, fecho meio ponto alto novamente, fecho os dois juntos, duas correntinhas e vou novamente, ó. Fecho meio ponto, fecho meio ponto, fecho tudo junto e conto 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer novamente. Então, toda esta carreira vai ser assim. Eu vou pular 3 pontos de base, vou fazer 2 pontos altos fechados juntos, mais 2 correntinhas, mais 2 pontos altos fechados junto, no mesmo ponto baixo, tá? Tudo junto, ó. Tá vendo aí? Isso aqui faz o quê? Faz com que você consiga dar esse efeito aqui, ó, visual, que mais parece uma folhinha, né? Parece uma folhinha de um lado e do outro, tá vendo? E aqui, como eu disse, ó, olha lá o ponto baixo. Eu coloco ele aqui no meio, mas não há necessidade, ó, não fica faltando espaço para esse ponto baixo. Então, não há a necessidade da correntinha. Deixa eu tirar esse aqui daqui para mostrar o outro. Porque, ó, ele acaba se ajustando com espaço suficiente sem a correntinha. Tá vendo aí? Fica totalmente aqui alinhado, tá? Inclusive, de perto você consegue até ver melhor. Aqui dá um efeito de descida, como se fosse uma travessa. Aqui, por conta do ponto baixíssimo e dessa aquela carreira que eu coloquei lá atrás em BLO, ela dá uma leve levantada, como se fosse uma travessa rasa mesmo. E o peso das tulipas faz com que ele volte a ficar plano, ó. As tulipas estão todas alinhadas com a superfície. Já essa parte aqui, ó, ela tem um leve movimento para cima e essa parte do meio não, tá? Essa é a ideia, para que fique parecendo realmente um formato de uma travessa rasa para encaixar o prato aqui no meio, tá? Essa é a proposta. Então, ó, vou reforçar com vocês mais uma vez. E aí eu vou voltar já com toda essa parte pronta. Ó, vou laçar, conto 1, 2, 3. No quarto, faço meio ponto alto, novamente meio ponto alto, fecho os dois juntos, duas correntes, aí vou novamente, ó, meio ponto alto, meio ponto alto, fecho os dois juntos. E assim eu formo o meu leque, certo? Então, faremos isso aqui até o final. Volto com vocês lá no finalzinho. Eu voltei aqui na metade do trabalho com vocês para mostrar, ó, que o meu trabalho está emborcando. E para mim isso não é um problema, tá bom? Mostrei para vocês a outra peça pronta e expliquei que a peça ela vai retornar ao lugar, tá? Então, não se preocupem com esse emborcamento. Ai, Regina, eu não fico confortável em deixar a minha assim. Aí eu te convido a deixar só 2 espaços, então, ou mesmo vir a fazer aquele outro modelinho mais padrão, né, de fazer somente um ponto V e separar por uma correntinha, tá bom? Ó, você pode vir aqui pular 2 e fazer no terceiro, caso você se sinta mais seguro, lembrando que na carreira de cima tem as tulipas. Aí pode ser que você, na hora da tulipa, também precise adaptar, ao invés de fazer 6 pontos altos, como eu gosto de fazer, você consiga fazer apenas 5, tá? Então, o importante é sempre você ter essa consciência de observar e entender o movimentar dos pontos, tá? Tenha segurança sobre aquilo que você está fazendo. Por isso que eu quis vir mostrar, para que vocês percebam, né, que chegar no final vai estar emborcado, mas eu tenho consciência que esse emborcamento ele vai ser corrigido
logo na carreira seguinte, tá? E vou deixar essa observação também, sempre que eu houver uma correção a fazer, que seja de uma carreira para outra, não deixando muitas carreiras, tá? A ser corrigida. O ideal é emborcou, na próxima carreira eu já corrijo. Embabador, na próxima carreira eu já corrijo, tá bom? Então agora sim, eu vou ir até o final e volto pra gente fazer as tulipas e finalizar então a parte estrutural e pro acabamento final da nossa peça. Cá estou eu de volta, eu e meu chapelão, ou eu e meu cesto. Escolham o que melhor adequar-se aí a vocês. E eu quero mostrar para vocês, ó, 1, 2, 3, 4. Aí se lembram que eu tenho aquela correntinha extra aqui, né? Então, na verdade, tá certinho, tá? Só tem 3 pontos. Vou vir aqui no primeiro. Lembra que eu falei para deixar bem folgadinho? É porque eu preciso dessa primeira correntinha para travar aqui um ponto V no outro. Nós vamos fazer novamente o acabamento de levar o fio lá para trás. Vou pegar minha agulha porque esse primeiro aqui que ele foi feito ponto alto, mas porém a partir dele mesmo, né, ele fica mais apertadinho aqui a base. Então eu vou levar aqui para trás com a agulha, tá? Ó, dentro dele mesmo. Eu vou puxar até que, ó, um se encoste no outro, certo? Eu encostei um no outro. Vou vir pro próximo, na alça de cima, né, de frente, de trás para frente. No outro aqui, ó, de trás para frente, coloco lá atrás. Prontinho. Estamos prontos para nossa tulipa. A minha tulipa vai ser no mesmo. E eu vou ensinar para vocês novamente o ponto alto aqui solto, né? Ó, dedo indicador. Coloco aqui na agulha e dou 2 voltas, que são as 2 voltas do ponto alto. Eu tenho que me atentar a segurar essa parte aqui, porque ele tende a querer desmanchar, né? Ele tá solto. Vou vir aqui, ó, laço a terceira vez. E aí, ó, com a minha mão aqui atrás, eu seguro esse fio, tá? Segura ele aqui de novo. Eu acho que acabei soltando ele, ó. E aí ele desfez a... Tá vendo? Vamos fazer novamente. Acabei soltando e ele desmanchou. Vamos lá. Laço, travo com o dedo indicador. Trava aqui, ó. Com esse dedo, trava aqui pra trás, ó. Não deixa ele escapar. Ó. Puxo 2. Tá vendo? Eu tô segurando a pontinha aqui, ó. E aí eu puxo os outros 2, ó. Depois que eu puxar, eu preciso trazer essa alcinha pra frente, ó. Pra que eu trave ela no próximo ponto. Bom? Acho que agora ficou melhor pra se entender, né? Da outra vez eu tava com a mão muito na frente. E aqui eu vou fazer 6 pontos altos, tá? Já fiz aqui, ó, 4, 5, 6. Fiz aqui 6 pontos altos, venho lá naquele primeiro, ó. Passo a agulha dentro do primeiro aqui. Por isso que é importante você deixar essa alcinha soltinha, tá? Porque o primeiro, ele tende a ter a correntinha aqui menor, certo? Pego a alça lá do último, laço e puxo aqui pra dentro, ó. Puxei pra dentro, puxo totalmente para que feche, travo com uma correntinha, venho para dentro desse círculo aqui, ó, desse buraquinho que se forma, faço o meu primeiro ponto baixo, subo 3 correntinhas, meu segundo ponto baixo, eu tô com o suporte na minha frente, aí eu tenho dificuldade de enxergar. Segundo ponto baixo, 3 correntinhas, terceiro ponto baixo, 3 correntinhas e quarto. Então, contando do primeiro, são 4 pontos baixos para 3 de repetições de correntinha, tá? Ó, 1, 2, 3. Só que tem um ponto baixo aqui
né? E aí você faz um, depois você faz o outro, e assim você vai fazendo até travar aqui no final. Travei, eu vou dar uma correntinha, um ponto baixo aqui no meio, uma correntinha de novo, tá? E aí passo pra dentro da minha folhinha, né, do meu véu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir novamente. Primeiro ponto, laço aqui, prendo aqui dentro, faço um baixíssimo para travar o círculo. Venho dentro do círculo, um ponto baixo. Subo 3 correntes. Aqui prendeu minha corrente. 1, 2, 3. Peraí que ficou uma alcinha solta aqui, eu não gosto. Eu prefiro refazer. Ponto baixo. 1, 2, 3. Vou pro segundo ponto baixo. De novo. 1, 2, 3. Terceiro ponto baixo. 1, 2, 3. 4 ponto baixo. Tá entendendo? São 4 pontos baixos para 3 repetições de correntinhas, ó. Tá certo? Aqui no quarto ponto baixo eu faço uma correntinha. No meio, entre um leque e o outro, um ponto baixo. De novo uma correntinha. E vou fazer novamente. E isso eu vou fazer até o final. Eu vou adiantar só um pouco mais com vocês, tá? E volto para mostrar aqui da metade. Para mostrar para vocês, ó. A partir daqui já dá para você ver, tá vendo? Que ele está se deitando, se ajustando. Vai perdendo esse formato aqui, ó. Mas eu vou fazer metade aqui, vou adiantar metade. E da metade por diante eu volto pra gente fazer junto. E cá estamos nós novamente. Eu tirei o fone. Na verdade, nem sei se vocês vão perceber que uma parte da minha voz vai estar com fone e outra sem fone. Eu tirei porque corri o risco de descarregar no meio da live e bugar o meu vídeo, mas ó, vim mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu suspender aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha só, a parte que não está feita e toda a parte que já foi feito aqui do nosso suplá, tá vendo? E aí eu vou fazer aqui com vocês na prática mais um pouco para vocês entenderem, ó. Observem a parte do chapéu, né? Eu mostrei todo ele feito chapéu para vocês. E agora eu vou fazer esse pedaço em tempo aqui real para vocês entenderem que realmente cede por conta de sobrecarregar de pontos. São 6 pontos aqui, galera, ó. 4, 5, 6. E por que que eu quis trazer essa parte para vocês? Para que realmente vocês se sintam tranquilos quanto muitas das vezes vocês podem estar fazendo trabalhos aí, vocês verem, né, um movimento diferente do previsto e vocês acabam se assustando e deixando de fazer, né, finalizar a peça. Então, ó, tá aqui uma prova de que você tendo uma carreira emborcada, dependendo da proposta da próxima carreira, o ideal é que ela seja de aumento, tá? Se tá emborcado, o ideal é que a próxima seja de aumento. Você vai conseguir, sim, corrigir e finalizar o teu trabalho, tá? E assim também no invertido, se sua peça estiver embabadando, o ideal é que a próxima carreira seja aí de carreira reta ou mesmo diminuição, para que você consiga ajustar o caimento da tua peça. Importante, a proporção de aumentos está relacionada ao quanto emborcou. Vocês viram que emborcou igual a um cesto, e aí a sobrecarga de pontos aqui é grande. São 6 pontos para cada espaço desse, tá? Ah, levemente emborcou. Muitas das vezes, levemente emborcado, basta você fazer alguns aumentos estratégicos, menos quantidade que esse aqui, né? Tô falando até no contexto geral de outros modelos, tá? Para que a peça se ajuste. Ah, embabadou.
a informação é a mesma, porém invertida. Analisem a quantidade do movimento excessivo que aconteceu naquela peça, tanto a mais quanto para menos, tá? Então, bora seguir aqui, ó. 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 3 pontos baixos, 3 correntinhas, 4 pontos baixos, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e vou novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumenta a laçada para que ela não fuja. Coloco minha agulha dentro da primeira laçada, puxo o fio aqui para ajustar, fecho a primeira com a última laçada, faço um baixíssimo para travar e seguimos novamente um ponto baixo, 1, 2, 3, 2 pontos baixos, 1, 2, 3, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma correntinha, ponto baixo no meio. E agora, deixa eu mais uma vez mostrar para que vocês vejam aí que sim, a peça vai se assentando, tá? Vou terminar de fazer, volto então para a carreira de finalização, que é a carreira aqui do acabamento, e encerrar esse vídeo com vocês, certo? Tá vendo que se eu tivesse deixado aqui, quando começou a emborcar, rente, poderia correr o risco das minhas tulipas embabadarem? Então, tudo requer observação. Eu não sei fazer isso ainda. Então, repete o passo a passo do que eu fiz do começo até o final e depois você me conta se a sua peça deu certo ou não. Tá certo? Vou finalizar aqui essa minha carreira com as minhas tulipas. Volto então pra gente fazer a carreira de finalização da peça. Voltei aqui, cá estou eu, ó, com toda a minha peça finalizada, o fio passado aqui pra trás. E agora eu vou fazer uma carreirinha de finalização que também precisa da atenção de vocês, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, aonde eu deixei aquele pontinho em BLO e vou fazer carreiras de ponto baixíssimo. Carreiras não, uma carreira, tá? Trago meu fio lá de trás, vou vir aqui, ó, e vou fazer uma correntinha seguida da outra, ponto a ponto. A primeira a gente vai ajustar depois, né? Que ela fica solta. As demais fica mais fácil de você já ver o funcionamento. O que que é importante, galera? Deixe essa laçada livre, tá? Essa laçada precisa ficar soltinha para que o seu tapete, ou o seu lugar americano, que tapete que é, Regina? Tá maluca? Continue reto, tá? Para que você não aperte isso aqui, tava tirando os fiozinhos dali, que é os fiozinhos do arremate. Você acabe não apertando e trazendo tração excessiva para cá, tá? Então, ó, deixa sempre bem folgadinho. Também não pode ficar folgado a ponto de ficar a laçada desproporcional às outras, como eu fiz nessa aqui, ó. Vou desmanchar ela aqui. O tamanho precisa ser um tamanho, né, padronizado para que fique um bom acabamento. Essa parte aqui vai ficar em evidência. Essa primeira parte fica ruim para mim, porque esses fios aqui, ó, do arremate, eles acabam puxando ele lá, puxei um fiozinho aqui pra frente, tá vendo? E ele vai me atrapalhando. Mas depois que a gente passa dessa primeira parte aqui, vai ficar mais tranquilo de mostrar, tá? Deixa eu arrumar todos eles aqui pra cima. Pra você não passar por isso, você arremata antes, tá certo? Eu gosto de arrematar tudo depois, né? A peça inteira depois, inclusive o jogo todo junto. Então, eu acabo passando por esse apertinho, né? Um leve aperto ali no início. Mas, ó, depois vai tranquilamente. Você vai colocar a agulha aqui dentro, ó, e laçar o fio que tá lá atrás, ó. Tá vendo? E sempre importante, lacei, eu solto
a laçada da agulha, tá? Porque é comum que a gente deixe essa laçada maior e a da agulha a gente deixe presa, né? Aí vai prendendo, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar outra peça que tá pronta aqui pra vocês novamente. Olha lá. Então, ó, nós vamos fazer toda a volta assim de ponto baixíssimo e a nossa peça vai estar pronta. Faça aí o ponto baixíssimo de vocês, lembre-se de deixar bem folgadinho, volto no final, pra aí sim me despedir de vocês, tá bom? Então, bora lá, bora fazer ponto baixíssimo, seguindo aqui o pontilhado do BLO, tá? Como eu disse, não havia necessidade de deixar o BLO se fosse pensar no uso desta alça. Não foi para esse intuito que eu fiz em BLO. O intuito de fazer em BLO foi para evitar que o ponto baixo tracionasse ainda mais a minha peça, que eu já sabia que ia haver a tração da carreira seguinte, né? Que era a carreira aí dos 2 pontos altos fechados junto, tá? Agora, a gente vem aqui, passa, então, a carreira de baixíssimo e finaliza, finalmente, a nossa peça. Vou passar aqui, você passa aí, nós voltamos juntos daqui a pouco. E cá estamos nós de volta, finalmente, com a nossa peça pronta. O prato aqui pra gente testar na prática. Deixa eu ajeitar aqui de um jeito que eu consiga mostrar o prato pra vocês. Na prática, tá bom? Olha que legal que fica, ó. O prato fica bem distribuído com as folhas ao redor, como se fosse realmente um arranjo. O caimento da peça ficou maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Espero ver a reprodução de vocês, tá bom? E de acordo, vocês reproduzam as tulipas, volto eu também com o trilho. Eu preciso saber que vocês gostaram aí da peça, reproduzindo a peça, para que eu possa me estimular de fazer aí também o trilho pra gente compor nessa coleção que tá maravilhosa. Já me deixa aí um comentário dizendo o que você achou da peça, se você vai fazer, se você já fez, se teve alguma coisa, mesmo que você já saiba fazer esse modelo tulipa, se teve alguma coisa que te ajudou, que acresceu, e se tiver alguma coisa que faltou de informação, deixe também nos comentários que eu volto para responder assim que possível. Meu muito obrigada e até a próxima.